ansiedade ou esse sentimento se instala na vida de algumas pessoas e essas pessoas passam a sofrer por antecipação. Eu sei que você conhece alguém que é assim. A situação bem não aconteceu e ele já está sofrendo. A situação bem não chegou, só foi anunciado e ele já está vivendo dentro de si aquela situação, parecendo que já chegou a hora da morte. Tem gente que já por antecipação, quando acontece dele receber qualquer notícia dos médicos, ele já começa a planejar o seu funeral, porque ele sofre por antecipação. E isso é causado pela ansiedade. Eu quero louvar a Deus aqui pela da minha esposa, que já se faz presente conosco, e quero dizer para ela que essas flores aqui amarelas é em homenagem a ela. Pense em uma mulher que gosta da cor amarela. Então eu coloquei hoje um ambiente diferente em sua homenagem, primeiro a Jesus e depois em sua homenagem, tá bom? Então vamos lá, voltando. Então a ansiedade se instala na vida da pessoa e ela começa a sofrer por antecipação. Mas podemos afirmar também que a ansiedade é um estado emocional democrático. E por que democrático? Porque a ansiedade, ela não escolhe cor, ela não escolhe posição social, a ansiedade não escolhe níveis, né, maiores ou menores, não. A ansiedade, ela alcança todos os níveis da sociedade. E é um sentimento que milita contra a alegria, a segurança, contra a serenidade de cada indivíduo. E a causa primária da ansiedade se deu no princípio. E é aqui que eu começo a trilhar com você a jornada à luz da Bíblia, para que você entenda, para que você esteja ligado e você chegue junto comigo no ponto crucial desta palavra nessa noite. Então, a causa primordiária ou primária da ansiedade se dá no princípio, quando o homem decidiu desobedecer ao Criador. E quando o homem decidiu desobedecer ao Criador, ele foi seduzido pela possibilidade de conhecer o bem e o mal. E nós que somos detentores da verdade, sabemos muito bem que a desobediência do homem não trouxe só a ansiedade para se instalar na vida do homem. A desobediência do homem trouxe a ansiedade, trouxe problemas físicos, trouxe problemas também no seu caráter, porque o caráter do homem foi distorcido. A ansiedade também trouxe problemas espirituais, né? O pecado trouxe problemas espirituais, a desobediência trouxe problemas espirituais. Então, sabemos que a desobediência do homem não está somente atrelada ao contexto de ansiedade, ou essa desobediência trouxe a ansiedade. Com essa desobediência, a gente hoje vive algumas coisas terríveis que nós não queríamos viver. Mas quando isso aconteceu, o homem passou a viver em um constante vestígio de queda, pois se instaurou na mente do homem a necessidade de gerir a sua história. E quando o homem passa a ter essa necessidade própria de gerir a sua história, é nesse momento que o homem e a mulher que estavam no Éden, eles vão pegar folhas de figueira e vão fazer aventais e vão se esconder atrás das árvores, porque doravante eles não sabiam verdadeiramente o que eles iriam enfrentar, ou seja, eles passaram a ter medo, e como nós falamos na última live, o medo gera ansiedade. Então o homem passa a querer gerir a sua própria história,
a querer escrever a sua própria história. E isso nos mostra verdadeiramente que o homem perdeu a confiança em Deus. E ele passa a querer agora, quando ele conhece o bem e o mal, a seguir a sua própria história, a construir a sua própria história e fazer o seu próprio caminho. E eu, analisando a Bíblia, talvez seja difícil encontrar, além de Jesus, outra pessoa que fale tão fortemente, tão profundamente de necessidade como o apóstolo Paulo. E eu quero neste momento que você abra a sua Bíblia, você que está com Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Filipenses e o verso de número 6. Nós iremos compartilhar desta palavra nessa noite. Eu vou ler aqui na minha tradução. Eu achei essa tradução bastante interessante e quero compartilhar isso com você, tá bom? Livro de Filipenses, capítulo 4 e o verso 6. Me perdoe pela falha, porque é já fixo aqui nos comentários para você já ter o direcionamento, se situar, mas a correria aqui foi grande, eu acabei me passando, mas o texto base que nós iremos ler nessa noite se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4 e o verso 6, que diz assim: não vivam ou não andeis preocupados ou ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu acho interessante, irmãos, que quando Paulo ele escreve esta carta aos Filipenses, Paulo estava encarcerado. O homem para que o morrer era lucro, estava neste momento prestes a perder a cabeça. Mas o mais interessante disso tudo aqui é que isso não impediu de Paulo escrever uma carta aos seus amigos filipenses e enviar esta carta como uma palavra, como um decreto de vida e de destino para cada um deles. E a palavra que Paulo escreve aos filipenses nos chama atenção, porque ele vai dizer assim, não andei ansiosos por coisa alguma. Não andei ansiosos por coisa alguma. E quando a gente para analisar isso aqui, uma pergunta surge, aparece no ar, porque a situação aqui, irmãos, para Paulo é difícil por demais. E por quê? Porque Paulo está preso. Paulo está encarcerado e prestes a perder a cabeça. Aí uma pergunta vem lá: como Paulo conseguiu vencer a ansiedade, sabendo que a qualquer momento ele poderia morrer? E outra coisa, Paulo também entende que a razão da sua existência, que era Cristo, poderia também permitir que ele morresse, não anulando a sentença que viria sobre a vida de Paulo. Então, quando eu olho para esse texto aqui, essa pergunta me surge, porque nós estamos falando sobre o quê? Sobre ansiedade. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele em meio àquela situação ao qual ele deveria estar ansioso, Paulo aqui ainda tem uma palavra, um decreto profético para liberar sobre a vida daqueles que precisavam ouvir uma palavra de direcionamento para se centrar em dias difíceis. O que me chama a atenção é que isso se alia à nossa realidade e parece que nós estamos vivendo em um contexto, em um nível diferente, mas a mesma situação de Paulo, porque o futuro é incerto.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas Paulo, ele estava centrado em Deus, de tal forma que ele ainda teve tempo para escrever, sabendo que a qualquer momento uma sentença de morte viria sobre a sua vida. E ele entendia também que haveria ainda a possibilidade de Deus não o livrar daquela sentença ali. A primeira verdade que eu aprendo com Paulo aqui é que logo após dele instruir os filipenses, a palavra do Senhor é clara em nos dizer que a instrução de Paulo é tão poderosa que ele libera uma palavra: não andeis ansiosos. Por quê? Porque Deus está no controle dessa situação. Porque Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo desejava que seus amigos filipenses compreendessem que quando nossa ansiedade ela é colocada diante de Deus em oração, e essa ansiedade é colocada em oração e em fé, Ele vai converter esta ansiedade em uma guardiã dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Aí você pode estar se perguntando: pastor, parece que o senhor está se contradizendo aí. Não, não estou. Pastor, parece que tem coisa errada aí. Como é que a ansiedade ela vai se tornar guardiã dos meus sentimentos e das minhas emoções? Observe bem que é simples aqui. Tudo aqui na Bíblia, irmãos, é uma questão de interpretação. Você tem que interpretar isso aqui. Observe: não vivam ansiosos ou preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é lindo demais. E eu me apaixono pela palavra por conta dessas coisas. Observe: Paulo está preso, prestes a perder a cabeça, mas ele vai liberar uma palavra de direcionamento para aquele povo, para que eles não se desesperem. Porque a ansiedade, quando ela é colocada diante de Deus em oração, em fé, ela se converte em guardiã do nosso sentimento e das nossas emoções. Ou seja, o texto é claro em dizer que Jesus, ele vai converter a ansiedade na paz que excede todo entendimento. Pegou aí? A ansiedade vai ser convertida em paz quando você coloca ela diante de Deus em oração. Imagine só um homem que está prestes a perder a cabeça, era para estar desesperado. E Paulo aqui nos mostra verdadeiramente o que é ter controle e domínio emocional em meio às situações difíceis da vida. Tem muitas pessoas que estão precisando aprender com a palavra, para que ela possa entender que tem coisas que você não vai poder resolver e nem vai ter verdadeiramente forças e capacidade para você resolver. Pelo contrário, você tem que entregar a Deus para que Deus converta, transforme essa ansiedade que está em você na paz que excede todo entendimento. Observe: a paz que excede todo entendimento. Pastor, o que é que isso significa, irmão? Isso aqui é loucura para aqueles que perecem. Isso aqui é loucura para aqueles que não têm a mesma fé amadurecida que eu e você. Vai ter gente que vai dizer assim, ó: rapaz, a casa está pegando fogo, a casa caiu, o coronavírus está aí, tem gente morrendo, mas aquele irmão está tranquilo, parece que nada lhe aconteceu. E por que ele está tranquilo? Porque as emoções dele estão blindadas. Você precisa blindar as suas emoções. E como é que eu faço isso, pastor? Colocando esta ansiedade em oração diante de Deus, e Ele vai converter esta ansiedade na paz que excede todo entendimento. Pegou a senha aí?
Porque mesmo estando no lugar, Paulo tinha a mesma certeza que Davi, irmãos. Isso aqui é importante para você entender. No Salmo 23, verso 4, o salmista, ele vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Paulo tem essa mesma convicção. Paulo está ali no vale da sombra da morte. Só que nós precisamos entender uma verdade aqui. Entenda, compreenda comigo, por favor. Deus, Ele não vai nos livrar do vale. Pastor, como é a história? Deus não vai nos livrar do vale. É que eu te digo uma coisa. Talvez você que está do outro lado aí, que não tem a mente amadurecida, mas vai passar a ter agora. Você precisa compreender isso. Deus não vai te livrar do vale. E por quê? Vou mais profundo, antes da resposta. Deus não vai livrar ninguém do coronavírus. Uau! Pastor Anderson, agora o senhor falou um absurdo. Vou sair da live, calma. Escute primeiro. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ei, Deus não vai te livrar do vale. Ele vai te livrar no vale. Pegou a senha? Ele não vai te livrar do vale, porque é necessário. Todos nós vamos passar do vale. Deus não vai nos livrar do coronavírus, mas Ele vai nos livrar na pandemia do coronavírus. Pegou agora? Porque talvez você que não tem a mente amadurecida esteja pensando que nada, eu vou ficar aqui ouvindo esse pastor decretar miséria, morte na minha vida. Não, estou te falando com certeza e dentro da revelação bíblica. Ainda que eu ande, ainda que eu passe, Deus em momento algum disse, olha, eu vou te tirar do vale, você vai passar pelo vale. Não, Ele diz, eu ainda que passe, porque vamos ter que passar. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu aprendi essa semana forte. Os processos da vida que nós iremos enfrentar, eles servirão para moldar o nosso caráter. Olha, José, ele foi moldado no processo. O sonho que Deus deu a José foi uma promessa, escute aqui. Mas José não saiu do ponto A para o ponto B para viver a promessa sendo a mesma pessoa. Ele precisou passar pelos processos da vida. José foi vendido, José foi jogado na cisterna, José foi para o cárcere, José foi caluniado na casa de Potifar. Mas quando José chegou no ponto B, na promessa, o seu caráter era outro. Porque Deus testou José. Assim é comigo e com você. Então Deus não vai livrar ninguém do vale, mas Ele vai nos livrar passando pelos processos da vida. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para o teu coração nessa noite. Você vai receber livramentos de Deus nesse processo. Ah, mas eu quero que Deus me guie disso. Ah, mas eu quero que Deus me arranque disso, daquilo. Ei, é necessário você passar por isso. Mas mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pegou aí? Tome posse e diga glória a Deus. Então Paulo, ele tinha essa mesma convicção. Ainda que eu passe, ainda que eu morra, todavia eu sei que Ele estará comigo. Ei, Deus está contigo, Deus está comigo. O coronavírus pode até estar aí, a gente está no meio. Glória a Deus, Ivina, por você ter chegado aqui. Você precisa ouvir esta palavra. Então, Deus está comigo, Deus está com você no meio desta pandemia, mas você não será abalado. Deu para compreender aí? Deu para entender? Ainda tem muita coisa aqui. Em meio àquele momento difícil, Paulo sabia no que pensar. E você
Sabe o que pensar? Em meio àquele momento difícil, Paulo sabia em que pensar. Irmãos, eu falei e vou repetir, eu não vou usar nenhum termo acadêmico aqui, porque a Bíblia por si só, ela explica mais profundamente as teorias de Freud, de Lacan e de tantos outros. Eu não vou usar aqui o que eu aprendi na faculdade, na academia, mas eu quero trazer esse tratamento para você à luz da Bíblia. Por quê? Porque nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus, de confinamento, que tem gente surtando aí, você precisa ouvir a palavra. Claro que os psicanalistas, os psicólogos, eles são importantes neste momento. E serão muito importantes após toda essa situação. Porque a primeira fase nós já estamos vivendo, mas a segunda fase está vindo aí. Mas eu quero trazer esta palavra para você à luz da Bíblia, para você entender. Paulo era um homem que sabia no que pensar. Você, quais são os seus pensamentos nestes dias de coronavírus? Me diga. Observe, em Lamentações, no capítulo 3 e o verso 21, Jeremias, o profeta, ele diz que ele quer trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Aí Paulo em Filipenses, capítulo 4 e o verso 8, ele vai ampliar ainda mais isso que foi dito pelo profeta Jeremias. Paulo vai dizer assim, ó: por fim, irmãos, isso aqui é muito forte. Observe, na sua tradução: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Preste atenção que Paulo sabia no que pensar, e ele está nos dando a senha aqui, porque o que Paulo viveu aqui foi em um nível. Nós estamos vivendo agora em um outro nível completamente diferente. Está aqui na Bíblia, eu quero ler em uma tradução mais tradicional. Ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou proveito nisso, se há algum louvor nessas coisas, então pensai. Olha que coisa forte, irmão, a Bíblia nos revela aqui. Olha que coisa forte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e haverá feito tudo ficar firme. Oh glória! Valeu, meu evangelista terrível! Mas observe bem o que Paulo está aqui direcionando os filipenses. O que ele está liberando para aquele povo ter estrutura e saber suportar aqueles momentos ou momentos de ansiedade. No que é que você está pensando neste tempo de pandemia? Me diga aí. Está pensando em se matar? Está pensando em dar cabo da vida? Talvez sua situação, seu relacionamento conjugal, não sei, não andava muito bem antes da pandemia, e agora vocês vivendo juntos, o negócio está acirrado. Você está pensando em quê, irmãos? Está pensando em separar? Você acha que essa é a melhor solução? Você acha que isso vai se resolver? Entendo o que Paulo está falando aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você precisa pensar em coisas que são verdadeiras. Para de estar, irmão, na onda da mentira, porque estamos vivendo na época do fake news, notícias falsas, sofismas, as pessoas repetindo coisas que não são verdadeiras várias vezes, e tem muita gente indo nisso aí, seguindo por esse caminho, e por conta disso a ansiedade tem se instaurado na sua mente. Por isso que você está assim, porque muitas vezes você não segue o que é verdadeiro, mas gosta de seguir e servir aquilo que é falso.
E Paulo está falando aqui. É por isso que eu estou batendo aqui na tecla. A quinta-feira nós estávamos juntos na reunião do nosso colegiado de pastores, decidindo algumas coisas, acertando algumas coisas. E o nosso pensamento foi unânime, o único pensamento: nós precisamos dar destino à vida de vocês. Os pastores desse presente século, pastores líderes, precisam entender que eles não são apenas mentores, ou melhor, pastores, eles são mentores, e mentores são aqueles que conduzem pessoas a um destino. Sabe? Na última live eu falei algo, talvez você até já esqueceu, mas você não deve andar, procurar ou ouvir pessoas que não te levem a um nível diferenciado neste momento. Aí já tem alguns que têm se manifestado contra esta palavra, porque acha que eu estou querendo menosprezar ou ridicularizar, irmão, longe de mim. Jesus me conhece, mas eu sei qual é o meu propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? O que eu faço aqui, o tempo que eu ganho, porque ler palavra, estudar, adquirir conhecimento não é perder tempo, é ganhar tempo, porque quem se antecipa governa. Pegue isso. Quem se antecipa governa. Então, o que eu estou trazendo para você aqui não é algo que eu ouvi de alguém, estou aqui como um papagaio repetindo, não. Isso aqui, irmãos, é fruto de estudo, é fruto de pesquisa, para dar direcionamento às pessoas. Você sabe qual é o sentimento que um pastor tem quando você ouve alguém dizer: pastor, o senhor falou de ansiedade e eu estou precisando ouvir esta palavra porque eu estou me sentindo sufocada, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Porque um dos significados da palavra ansiedade é estrangulamento da alma. Tem pessoas que são com sua alma estrangulada, apertada. Sabe o que é que a ansiedade provoca? Aquele aperto na garganta, aquele aperto no pescoço, a boca seca, sabe? O coração dispara, a taquicardia. Aí com isso desencadeia a síndrome do pensamento acelerado. Sabe, seu pensamento dá 1001 voltas, você pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo. Sabe o que é que isso desencadeia sobre a sua vida? Insônia. Sabe o que é que isso desencadeia na sua vida? É você muitas das vezes acorda com a perna dura, o braço duro, aí acha que foi alguma coisa que você vai infartar, que foi algum bicho que mordeu. Não. Isso são as somatizações de problemas. Sabe por quê? Porque Paulo sabia em que pensar. E a orientação de Paulo aqui, no seu nível, agora no nosso nível, é muito clara. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, pensa no que é verdade. Pastor, e o que é verdade para mim? Santifica-os na verdade, porque a palavra é a verdade. Oh, glória! Verdade, palavra, tudo que é verdadeiro. Dentre todas as coisas, a maior verdade de todas é a verdade. Os pastores nunca foram tão valorosos. O Senhor tem trazido um tempo de honra para os verdadeiros pastores. É isso mesmo, meu pastor Gilmar. Ivna colocou aqui: essas palavras vêm do céu. Glória a Deus. Mas tudo para a glória do Senhor. Então, primeira coisa, pensa em tudo que é verdadeiro. Aí depois ele continua dizendo assim, ó: tudo o que é honesto. Oh, aleluia. Tudo o que é honesto. Será que seus pensamentos estão alinhados com isso aqui? Deixa eu ver aqui na outra tradução, diz assim, ó: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Se concentrem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, honesto, tudo que é nobre, que é correto, aleluia, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Oi, olha para aí que coisa linda. Duas traduções, mesma profundidade.
significados diferentes, mas que traz relação tremenda para nossas vidas e um despertamento muito grande para nós. Tudo é bom. Você tem pensado em coisas boas, coisas honestas ou coisas ruins, coisas que vão te levar para outros caminhos? Você tem pensado em andar correto ou está pensando em continuar do mesmo jeito? Que tipo de pensamento você está tendo nesse momento de crise? Observe como a palavra ela se encaixa. Paulo aqui, irmão, está preso. Paulo está como? Preso. Como é que nós estamos? Presos dentro de casa, confinados dentro de casa. Mas o conselho de Paulo para nós nesse momento é esse, ó. Pensa em tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é honesto. Terceiro, tudo que é justo. Tudo que é justo. A vereda do justo, oh glória, brilha como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até chegar em dia perfeito. Tudo que é justo. A vereda do justo é justiça. São coisas justas. Aí ele continua. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Seus pensamentos são puros? Me diga, que tipo de pensamento você está tendo? São pensamentos puros ou pensamentos contaminados? Que contaminam não só a sua mente, mas também a tua alma e te leva até essas sensações que você está tendo aí agora. Paulo continua. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, meu irmão, se há alguma excelência nisso, nós precisamos pensar nessas coisas. O pensamento que alimentamos, os pensamentos que alimentamos, têm o poder de alterar o curso do nosso sentimento. Pegue isso aí. Todos os pensamentos que você alimenta têm o poder de alterar o curso dos seus sentimentos. Então vamos pensar em coisas boas. Para de ficar se preocupando, irmão, com amanhã. Eu sei que é difícil, pastor, porque é complicado. Eu sei que é difícil, mas você entrar neste estágio de ansiedade não vai dar jeito. Pelo pior, ou melhor, pelo contrário, isso vai trazer problemas maiores à sua saúde. E você precisa entender isso. O amanhã está nas mãos de Deus. Nós que somos conhecedores da verdade, temos que acreditar nisso aqui. Os seus pensamentos, muitas das vezes, ele alimenta e altera os seus sentimentos. E isso são coisas que acontecem, que mexem no teu emocional e que te traz problemas incalculáveis. Esse sufocamento que muitas das vezes você sente, essa falta de ar, está relacionado a isso, a você pensar demais. Mas vamos continuar aqui. Paulo, ele deixa uma coisa bem clara para nós. E eu acho isso aqui que Paulo fala interessante. Capítulo 4, verso 19, ele diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Por que Paulo fala isso? Preste atenção aqui. Tudo que nós, irmãos, pensamos ter, alcançar, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Salomão, ele vai deixar bem claro isso para nós. Tudo que o homem deseja é vaidade.
E a ansiedade entrou na vida do homem quando o homem começou a querer ter e se preocupar com o amanhã. Mas Paulo aqui deixa bem claro para nós: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pastor, o que é que o senhor tem mais a acrescentar? Os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Se você confia no Senhor plenamente, creia tão somente que você não será envergonhado. Não queira dar um jeitinho, não queira, irmãos, este é o momento de você ter inteligência emocional. Os bancos estão ligando toda hora para as pessoas, oferecendo empréstimos. Tenha inteligência neste momento, porque o Senhor suprirá em glória todas as tuas necessidades. Eu estou falando isso vivendo a realidade, porque ainda ontem eu recebi uma mensagem, e essa mensagem foi a resposta que eu precisava. Deus me deu a resposta de que Ele está ouvindo a minha oração e Ele está cuidando de mim neste momento de crise. Porque quem é microempreendedor, quem trabalha no mercado informal, sabe do que eu estou falando. Está tudo parado, irmãos. Quem comprou e ia pagar são pessoas certas, mas agora estão impossibilitadas de pagar, porque o dinheiro não gira, não tem dinheiro. Quem recebe o salário, está recebendo o salário pela metade. E neste momento a gente tem que ter compreensão. Eu não vou apertar porque eu também estou no mesmo barco. Você está no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Tem gente, irmãos, que está ansiosa por conta desse auxílio emergencial que não sai. Sabe? Não sai. Isso tem destruído com o emocional de muita gente. Porque as pessoas ficam naquela expectativa, e isso vai gerando ansiedade, vai estrangulando a alma da pessoa, e quando pensa que não, ela está em uma situação terrível, emocionalmente falando. Mas observe bem, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai suprir a tua casa, Ele não vai deixar que o seu negócio abra concordata, Ele não vai deixar que você perca, Ele não vai deixar. Agora você precisa confiar, agora você precisa obedecer, agora você precisa acreditar. Porque a ansiedade entrou, porque a ansiedade se instaurou na mente do homem. Eu falei anteriormente, por causa da desobediência. Eu acho interessante que todo dia tem uma palavra, todo dia tem um homem de Deus, todo dia tem um pastor, mas as pessoas ainda insistem em querer seguir os seus próprios conceitos e fazerem a sua própria história, sendo que a sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus, pela mão de Deus. Então pare de se preocupar além do normal. Toda preocupação é normal, porque talvez alguém do outro lado esteja assim dizendo: esse pastor vem com essa palavra, eu não vou me preocupar não. Irmão, eu não estou dizendo aqui que você não vai se preocupar, porque eu tenho minhas preocupações, você tem suas preocupações, mas quando a gente fica preso a essas preocupações além do normal, nós abrimos portas para a ansiedade, pois os pensamentos que alimentamos têm o poder de alterar o curso de nossos sentimentos. Se você alimenta sentimentos ruins, vai alterar. Isso vai alterar o seu psicológico, vai alterar o seu emocional, porque os seus pensamentos são ruins. Sabe aquela questão da lei da atração? Irmãos, isso tem um fundo de verdade. Porque se você pensa em coisas terríveis, se você só pensa no caos, se você só pensa no pior, você só vai atrair o pior para você. Então, no que é que você está pensando agora, meu filho?
Me diga. No que é que você está pensando agora, minha filha? Me diga. Não tem nada acabado. Não vai acabar. Projetos e sonhos ainda vão se cumprir. Diga glória a Deus pelo menos e tome posse. Hoje eu quero decretar que você vai dormir bem. Hoje eu quero decretar que você vai ter uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque a palavra, não é o pastor Anderson que está falando, é a palavra. É a palavra que está sendo ministrada, que está trazendo para você essa paz. Talvez você quisesse ter essa paz, mas por conta de muitos problemas que vem acontecendo, você não está tendo paz. Mas eu vou orar daqui a pouquinho por você, e você vai ter paz. Eu vou orar daqui a pouquinho pela sua vida, e você vai ter paz. Pastor, aqui em casa está um pandemônio. Ei, tira esta palavra. Eu não estou mais aguentando. E quem está aguentando? Nem eu estou aguentando mais ficar em casa, querido. Eu que tinha minha vida dinâmica, eu que sou esportista, eu gosto de treinar, fazer minha academia, tá correndo na esteira. Hoje eu não posso, é tudo limitado dentro de casa. Eu tenho que me adaptar, então eu estou me adaptando dentro de casa para não deixar o meu corpo parado. Então eu te dou um conselho: faça alguma coisa, se exercite. Mas eu acordo de manhã, não tenho o que fazer. Tem sim, se exercite. Vai no YouTube, pega um plano, sabe, de exercício ali, os vídeos, vai acompanhando, vai exercitando o seu corpo, que isso alivia o estresse. Agora a pessoa fica só dentro de casa pensando naquilo que não é bom, naquilo que não é saudável, sabe? Naquilo que não é justo, naquilo que não é honroso. E esses pensamentos vai gerando sentimentos, e esses sentimentos se transformam em atitudes. E daqui a pouco você está tomando decisões precipitadas, fazendo coisas que não era para fazer. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelista já me antecipou aqui: tudo isso vai passar. Você tem que compreender que tudo isso vai passar, é só uma fase. Agora não fica preso à ansiedade, porque a ansiedade, ela tem o objetivo de te paralisar. Ela vem com o objetivo de te paralisar. Assim, a ansiedade é mais um efeito emocional paralisante. E à luz da Bíblia, a gente entende aqui com Paulo como vencer a ansiedade. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há excelência nessas coisas, é nisso que você deve pensar. Vamos fazer um acordo aqui? Primeira coisa, eu oro por você e você vai orar por mim, tá bom? Hoje à noite, à meia-noite, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar por você, e você vai orar por mim. Mas vamos fazer um acordo? Neste momento em que nós ganhamos este presente, o maior presente que nós podemos ganhar durante todo este tempo, durante todo o tempo da nossa vida, nós ganhamos um maior presente, e este presente se chama tempo. Amém? Talvez você não compreendeu, mas eu vou repetir. Redirecione os seus pensamentos. Mas deixa eu confirmar aqui mais uma vez. O maior presente que nós ganhamos em toda a nossa existência foi esse agora. E qual é? O tempo. Hoje você tem tempo. Hoje você tem tempo. Hoje você tem tempo para ler Bíblia. Hoje você tem tempo para ler aquele livro empoeirado que você comprou só por comprar e está lá guardado. Tem muita gente que comprou o livro comigo e ainda não leu nem o prefácio do livro. Mas agora você tem tempo. Sabe por quê? Você precisa descobrir. Vamos fazer um negócio, irmão, nessa noite aqui. Vamos fazer um acordo. Em meio a esse tempo todo que você está tendo, procure saber de Deus qual é o seu propósito. Procure saber de Deus qual é o seu propósito. Eu vou te dar uma dica aqui, para que você entenda
qual é o seu propósito, ou para que você enxergue, ou pegue o caminho para você entender qual é o seu propósito. O que é, e olha, o que eu vou fazer aqui, ou melhor, o que eu vou falar aqui, isso aqui é para pessoas amadurecidas. Porque tem pessoas, assim como Paulo fala aqui, ó, a mente dele já é tão maliciosa que qualquer coisinha que a gente fala, ele já leva para o outro lado. Isso é coisa de quem está com a mente cauterizada. Irmãos, só me restam aqui 20 segundos. Vai cair, eu vou voltar, porque eu quero lançar esse desafio para você e quero orar pela sua vida. Se você está comigo, eu vou sair e vou voltar e você vai permanecer aí, porque eu ainda quero orar por você e quero te dar uma dica. Cai agora. Em 3, 2, 1.